O árbitro Bruno Arleu bem que tentou, mas o Inter saiu com um ponto hoje de Minas Gerais nessa partida contra o Cruzeiro. E não tem muito o que falar sobre a atuação do Internacional, afinal, teve uma expulsão muito cedo e jogou boa parte da partida com um jogador a menos. E quando tem uma expulsão tão cedo assim, como foi o caso do Inter hoje, acaba com qualquer estratégia do time, qualquer estratégia que o técnico Roger Machado pode ter traçado para a partida. Até ali o Inter já não vinha muito bem, realmente não estava dominando o Cruzeiro, não fazia uma grande partida, mas com um a menos, aí acabou totalmente. O que sobrou ao Internacional foi se defender e tentar sair com ao menos um ponto dessa partida contra o Cruzeiro, o que acabou conseguindo. Dadas todas as circunstâncias da partida, objetivo concluído, o Inter sai com um bom resultado dessa partida contra o Cruzeiro. Levou muita pressão, sofreu muitos sustos, o Cruzeiro teve um pênalti que o Antony acabou pegando, então o resultado acaba sendo bom. Mas não tem como a gente falar dessa partida e de desempenho sem citar o árbitro Bruno Arleu. Mais uma vez, tendo uma atuação no mínimo controversa em uma partida do Internacional. Já não é a primeira vez. E o que a gente viu hoje da atuação desse árbitro, olha, poucas vezes eu vi algo tão absurdo. Um árbitro que foi claramente, ao meu ver, caseiro. Tanto é que o número de faltas e de cartões comprova isso. O Cruzeiro cometeu 12 faltas na partida de hoje e recebeu 2 cartões amarelos. Guarda esse número. 2 cartões em 12 faltas marcadas pelo Cruzeiro. O Inter cometeu 13 faltas, ou seja, só uma falta a mais que o Cruzeiro, e recebeu 8 cartões. 7 amarelos e 1 cartão vermelho. Um árbitro que, mais de uma vez nesse jogo, a gente viu os jogadores do Inter não encostando nos jogadores do Cruzeiro e ele dando falta para os caras. Uma atuação pífia, que parecia muito mais uma perseguição aos jogadores do Internacional dentro de campo do que qualquer isenção. O Inter tem a obrigação de hoje ir para os microfones e bater de frente com isso, reclamar publicamente. Vai resolver alguma coisa? Provavelmente bosta nenhuma, mas tem que fazer. Como eu falei na semana passada aqui no canal, a CBF agora criou um novo protocolo, onde todas as segundas-feiras os dirigentes dos clubes irão se reunir virtualmente com os representantes da arbitragem brasileira para colocar as suas reclamações das rodadas, enfim, colocar para fora aquilo que está incomodando, justamente para não falar publicamente, falar diretamente para a CBF. Só que o que adianta se tem essa palhaçada de um árbitro que é árbitro FIFA? Hoje foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Ainda bem que não decidiu a partida. Aliás, o pênalti do Valência, tudo bem, pegou na mão, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se não pegou na perna antes. Já revi o lance diversas vezes e fiquei com dúvida. Assim como tenho dúvida se realmente foi dentro da área. Tá? Mas enfim, é um lance interpretativo, a decisão foi dele. O que mais me incomodou não foi isso, e ainda bem que não decidiu a partida, mas o restante como um todo. Eram pesos e medidas diferentes. A expulsão do zagueiro do Internacional, o Rogel, ou Rogel, como depende, cada pessoa fala de uma maneira, o sobrenome do novo zagueiro do Internacional, realmente, ele deixou a mão, me pareceu muito mais uma proteção, mas o árbitro deu vermelho direto, como se realmente fosse um caso de agressão, que não foi. Tudo bem, ele já tinha um amarelo, mas antes disso, nós já havíamos visto um lance igual, onde o jogador do Cruzeiro deixou o braço no rosto de Rafael Borré, e o árbitro não viu. Não deu nada. Minutos antes da expulsão do zagueiro do Internacional, pesos e medidas diferentes? Ou o árbitro estava com o olhar mais afiado para o lado vermelho e não para o lado azul? Olha, muito ruim o que aconteceu hoje. Uma das arbitragens mais caóticas que eu já vi. Repito, não há cabimento. 13 faltas e 8 cartões para o Inter, sendo um vermelho. Enquanto para o outro lado, 12 faltas, praticamente o mesmo número, e somente 2 cartões. Foram critérios diferentes utilizados,
hoje, nessa partida do Inter contra o Cruzeiro. Então, assim, o mínimo que eu espero é que o Inter vá pros microfones e cague na cabeça desses caras. Tem que ir Barcelos, tem que ir D'Alessandro, tem que ir Mazuco, tem que ir o Diabo a 4 hoje falar. Tem que gritar, mas a CBF não quer porque agora tem esse novo protocolo. Que se foda a CBF. Tem que pressionar publicamente. Todos os clubes fazem isso. O Flamengo é mestre em fazer isso. Quando se sente prejudicado, ir para os microfones reclamar, dizer que está sendo prejudicado. E as coisas mudam. O Palmeiras, o Abel Ferreira faz isso, jogo sim, jogo também. E dá certo. E o Inter tá sempre naquele negócio de fazer uma reclamaçãozinha, mandar um ofíciozinho para a CBF e nada muda. Tá na hora de ser mais incisivo. Hoje o Inter foi claramente prejudicado pela arbitragem caótica de Bruno Arleu. Foi quase que uma sacanagem o que a gente viu hoje dentro de campo. Então o Inter precisa se manifestar. Deixa de ser bom garoto. Deixa de ser o bonzinho, o clube da conversa, o clube polido politicamente. Se tá no meio dos porcos, tem que se sujar. Hoje a gente viu um absurdo. E é só mais um absurdo envolvendo arbitragens em jogos do Internacional. Não é a primeira vez, não vai ser a última, mas o Inter precisa fazer a sua parte. Tem que gritar, tem que reclamar. Hoje, Bruno Arleu me pareceu, e a gente não pode afirmar, obviamente, mas me pareceu que não queria deixar o Inter sair pontuando dessa partida. Porque foi uma atuação muito estranha. Foi uma atuação muito esquisita, foi uma atuação muito ruim. Vou repetir, eu não tenho como aqui afirmar nada. Eu tô falando o que eu vi. Foi uma atuação muito desbalanceada, com medidas diferentes, com decisões diferentes, dependendo para que lado ele apitava. A gente não tá falando de um erro que pode acontecer, árbitro é ser humano. A gente está falando dos 90 minutos muito caóticos da arbitragem do Bruno Arleu. Então, dados todos os motivos, dada toda a situação, o Inter sai com um ótimo resultado de Minas. Óbvio, a gente queria vencer, até porque o Inter venceu eles no final de semana aqui no estádio Beira-Rio. Mas dado todo o contexto que envolve a partida, e principalmente essa arbitragem com medidas diferentes, o Inter acaba saindo com um ótimo resultado de Minas Gerais. Agora, no próximo jogo, com todo mundo à disposição, com o Inter podendo jogar com os 11 novamente, aí sim a gente pode cobrar uma atuação melhor. Hoje, sinceramente, eu não vou cobrar muita atuação, porque o Inter foi claramente prejudicado pela arbitragem durante os 90 minutos. E agora, eu quero a tua opinião. O que tu achou da arbitragem do senhor Bruno Arleu? O que tu achou da atuação do Internacional? Qual o teu sentimento após essa partida? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, é colorado, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E também considera se tornar membro do canal. Tem diversos benefícios e diferentes planos por aqui. Assim tu ajuda o jornalismo colorado independente a sempre seguir em frente. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.